Esta plataforma está preocupada apenas com o grande segredo da vida. Aqui estamos convencidos de que o poder supremo que criou e sustenta o universo é a imaginação divina, e não difere da imaginação humana exceto em grau de intensidade. Portanto, Deus no homem é a sua maravilhosa imaginação, e isso é Deus. Nós lhes dizemos que a imaginação cria a realidade, mas tenha em mente que, neste nível humano na Terra, leva tempo e persistência. Se persistirmos na imagem, vivermos nela, dormirmos nela, respirarmos nela, ela se cristalizará em uma forma tangível. Noite após noite, tomamos diferentes facetas desse segredo verdadeiramente grande e, ao nos voltarmos para o maior livro sobre imaginação do mundo, o tratamos de maneira diferente. Portanto, ao nos voltarmos para ela, tenha em mente que a Bíblia é dirigida à imaginação, não ao homem de sentido ou ao homem de razão, àquele que está perdido ou a morto ou a sono profundamente. Vamos pegar um pequeno versículo simples e mostrar a você porque ele não é dirigido ao homem natural, Eclesiastes 3 versículo 15. Aquilo que é, já foi, o que há de ser, já foi, e Deus busca o que foi expulso. O homem natural não pode compreender isso, pois para ele a realidade se baseia apenas na evidência dos sentidos. O homem de razão poderia justificar o final do versículo, dizendo que se ele tem algum significado, então o escritor deve significar recorrência. O sol nasce todos os dias e a lua completa seu ciclo e as estações vêm e vão. Se tirarmos uma foto do universo hoje, os cientistas podem calcular quanto tempo levará para retornar a esse ponto na foto. Assim, o homem intelectual poderia justificar o verso, mas não é isso que se quer dizer, pois não se dirige ao homem de razão ou ao homem de sentido, mas ao homem de imaginação. Sobre o que é tudo isso? Aquilo que é, já foi, o que há de ser, já foi, e Deus busca o que foi afastado. Somos informados de que ele fez o homem genérico, macho-fêmea, à sua própria imagem e os chamou de homem. Então somos informados de que esse homem foi expulso, e os sacerdócios nos dizem que ele foi expulso por causa de algum pecado original. Eu mando minha filha para a escola para prepará-la para viver no mundo, não para puni-la, mas para isso devo mandá-la para fora. Em Barbados temos um bom sistema escolar, embora não ultrapasse o ensino médio, e quando eu era menino lá via essas crianças chegando de outras ilhas no início do ano letivo com suas roupas novas e seus livros novos. Eles acharam emocionante, sem saber do que se tratava. Mas então chegou a hora dos pais se despedirem deles e deixá-los neste lugar estranho, e muitas crianças choraram até dormir não apenas por uma noite, mas por todo o período, tamanha era a saudade e a solidão. Mas os pais fizeram isso com amor e os deixaram lá. Muitos enviaram seus filhos para a Inglaterra para estudar ainda mais com grande sacrifício, e eles não podiam trazê-los para casa nas férias, então eles tiveram que esperar anos para vê-los novamente. Mas eles fizeram isso com amor e apenas amor. Um ser infinito de amor fez a mesma coisa conosco. Estávamos mortos. Fomos totalmente feitos e perfeitos, mas éramos como a estátua de Galatia. E então, para vivificar o homem e torná-lo semelhante a Deus, ele teve que expulsá-lo, não no espaço, mas na mente. Então Deus se tornou homem, a coisa que estava morta, e para isso ele teve que se rebaixar a este nível, que em comparação com os estados superiores seria chamado de amorto. Esta vestimenta de pele que você veste está há muito tempo em preparação para o Filho de Deus. Somos informados, e ele os vestiu com vestes de pele. É para fins escolares. Por que estamos aqui? Para fazer imagens. Todo o universo é uma imagem da fantasia cósmica. Estamos aprendendo, então começamos com as coisas mais simples, um emprego, um novo lar, uma mudança de ambiente. Fazemos da mesma forma que nosso pai fez, mas está em uma sala de aula, então cometemos erros, mas a culpa não é nossa, pois ainda não estamos acordados. Havia o sistema perfeito, existindo para seu Criador, e então Deus libertou certas partes dele, e assim ele preparou o caminho para o retorno de seus banidos.
Deus procura o que foi afastado, para que possa dizer: Este, meu filho, que estava morto, está vivo novamente. Então nós somos aquele que ele está procurando. Há algo escondido nesta camada de pele que ele está procurando. Devemos ir além dos sentidos e começar a criar. Então eu digo a todos que devemos começar a arte de criar, não importa quão simples ou quão grande seja a coisa, não importa o que seja que está criando. Criamos pela fé, e a fé é a crença na coisa ainda não vista. Criamos montando uma imagem que implica que agora temos o que queremos neste mundo e, se formos fiéis, faremos com que isso aconteça e, ao fazê-lo, começamos a nos mover por esse caminho labiríntico para o retorno de seu Filho. A quem Deus afligiu, ele consolará e chamará de amigo. Portanto, se você está ferido, não acredite que foi por causa do que você fez no passado. Não. Passamos pelos caminhos labirínticos fixos que ele preparou para a volta de seu Filho. Então o Filho finalmente desperta e caminha comigo por todo o caminho desses estados. Você pode criar qualquer coisa neste mundo se souber quem você é, e se não souber, é por isso que essas plataformas existem para te ensinar, pois estamos todos entrelaçados. Você pode pensar que é insignificante, você pode até estar preso, mas mesmo atrás das grades você está criando. E você não precisa permanecer na prisão se souber quem você é. Você já voou sobre um lago ou sobre o oceano? Um amigo veio recentemente de San Diego. Ele havia servido na marinha e sempre tivera barcos, mas nunca havia observado o que via agora do ar. Ele estava do lado do oceano quando o avião decolou de San Diego, e olhando para baixo ele viu um pequeno avião de 30 pés vindo na direção oposta. Ele notou o rastro deste pequeno navio e observou-o se alargar, e nada o interrompeu. Quando seu avião virou para o interior, ele voava a 300 milhas por hora, mas, olhando para trás, percebeu que aquele pequeno barco, fazendo talvez 30 nós, estava incomodando todo o Pacífico. Até onde a vista alcançava, este rastro estava se movendo e nada poderia detê-lo e o ocupante daquele barco não sabia o que estava fazendo. Somos todos assim. Você acha que pode imaginar e não afetar os outros? É como o velório, que no tempo abrange o mundo inteiro. Começa como um pequeno AV, mas fica cada vez mais largo. Todos serão de alguma forma influenciados pelo meu padrão. Se alguém sabe o que quer para si ou para os outros e permanece fiel a isso, não precisa perguntar: quem me ajudará? Pois cada pessoa que deve desempenhar um papel fará para tornar possível a realização desse sonho. Uma senhora me disse outra noite: olhe para as minhas mãos. Uma semana atrás, eles estavam com bolhas como se estivessem com ácido, agora não há cicatriz, mas levei 5 dias de revisão para fazer o que você está vendo. Por incontáveis dias antes disso, nada aconteceu, mas 5 dias de revisão trouxeram isso. Ela produziu em seu próprio corpo essa mudança. Isso parece estupidez para o homem racional, para o grego é loucura e para o judeu uma pedra de tropeço. Significa que o homem de razão não pode compreendê-lo, ele não pode acreditar que alguém possa criar pela imaginação. O caminho está preparado para você, pois existem estados inumeráveis, e podemos criar estados para libertar outros e tirá-los daqueles em que caíram. Estamos aqui na Terra como em uma grande sala de aula. Não fomos enviados aqui para sermos punidos, mas para aprendermos a nos tornar criadores como o nosso Pai. Não existe pecado original porque Deus tomou a decisão de me enviar para a escola. Na verdade, eu estava morto. Eu existia apenas para Deus, o Criador do sistema perfeito, e então veio a decisão de me sujeitar a esta sala de aula na esperança de ser libertado na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Dada a escolha, que criança iria para a escola? Mas, amando a criança, os pais a sujeitam a esse treinamento. Quantos anos são tirados da vida das crianças e dedicados ao aprendizado? É o mesmo conosco, só que é uma escola mais vasta.
Portanto, não deixe ninguém lhe dizer que você fez algo errado ao nascer. Essas peles foram preparadas para nós, pois ajudam o homem, a realidade invisível, a se tornar consciente. E então alguns certos professores enviados por Deus lhes falam do único valor no mundo e isso é despertar. Mas se no despertar você deseja um lar melhor, um emprego melhor, uma saúde melhor, então tente criá-lo. O fracasso não importa, você está aprendendo. Se você persistir, você vencerá. Você cria pela fé. Pela fé os mundos foram feitos e sustentados. Coisas que são feitas de coisas que não aparecem. Então, como seria se você fosse o homem que deseja ser? Veja o mundo como você gostaria de vê-lo. Deixe-me definir imaginação para você. É uma sensação espiritual, mas a palavra espiritual é para a maioria de nós algo que não é prático, o incorpóreo em oposição ao corpóreo. Mas a imaginação é o poder de perceber o que está ausente dos sentidos. Pegue uma rosa, não há nenhuma aqui, mas neste momento eu poderia senti-la de alguma forma. Cheire isso? Toque isso? Eu posso, embora esteja ausente dos sentidos. Isso é imaginação. Se a imaginação cria a realidade, tal percepção do que está ausente dos sentidos o torna assim. Temos inúmeras histórias de casos para provar isso. A imaginação é o poder de perceber o que está ausente dos sentidos, e se você persistir, você vai além do homem dos sentidos e vai além do homem racional. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. Como posso discernir meu lar espiritualmente? Não posso vê-lo com meus olhos físicos ou tocá-lo com minhas mãos físicas, mas na imaginação posso fazer as duas coisas. Você pode dizer, eu não tenho casa. Bem, você faz a mesma coisa com uma casa que ainda não possui. Faça isso com fundos que você não possui agora. Nada tem exatamente o mesmo cheiro que o dinheiro, ou o mesmo som. Se é dinheiro que você quer, use todos os sentidos para torná-lo real. Mas não diga, e eu percebo porque sei que está aí. Para exercitar a imaginação, você vê algo que ainda não existe. Então vamos além do homem natural, como a senhora que em 5 dias realizou uma transformação completa em suas mãos. Todos estão aqui para fazer imagens e aprender lições, e o ser que te mandou aqui veio com você e nunca te deixou. Ele se tornou você e o iluminou consigo mesmo. Quando ele acendeu o homem, ele acordou através da passagem preparada para ele nesta sala de aula chamada Terra. E então, quando ele é levantado, ele é abraçado e recebe o anel e o bezerro cevado. Pois este é meu filho que estava morto e agora vive novamente. Pois o primeiro estado foi a morte e depois vem a aceleração desse estado. Ele estava perdido e agora foi encontrado novamente. O que já foi, o que há de ser já foi, e Deus busca o que foi afastado. Então ele o expulsa tirando-o da mente. Ele está procurando Jacó no Antigo Testamento e, no Novo Testamento, Jesus. Pois quando ele o encontra, ele é Jesus. Ao encontrá-lo, sua é a realidade do ser, que é Jesus. Ele o encontrará em todos os seres do mundo. Quando isso começa a despertar em você, a velha forma não pode mais contê-lo, assim como o vinho novo não pode ser contido em odres velhos. Você não pode pegar este novo vinho da verdade e confiná-lo ao velho dogma, isso o destruirá. Portanto, tem que assumir uma nova forma quando o Espírito começa a despertar dentro de nós. Então faça a sua imagem e não peça ajuda a ninguém, pois como a esteira do navio ela mudará o mundo inteiro, se for necessário para a realização do seu drama. Tudo no Pacífico teve que encontrar esse rastro, nada poderia detê-lo. Você é a arca de Deus e o que você está imaginando está influenciando todos os outros que também estão imaginando. Então a imaginação muda as coisas. Não se baseie em fatos. A verdade, como a vemos, não se limita aos fatos, mas depende apenas da intensidade da imaginação. Todos podem fazê-lo, mas muitas vezes a razão interfere.
Um amigo me disse esta noite que desejava a resposta para certo problema e ela lhe foi dada. Ele disse: eu rezei para o ser dentro de mim. Era um quadro financeiro e ele obteve a resposta, mas pareceu tão estúpido que não a aplicou. Embora ele tenha compartilhado disso, isso trouxe tudo o que ele desejou. A razão interferiu e ele não colocou seu dinheiro em um determinado empreendimento. A razão está entre o homem dos sentidos e o homem da imaginação. Você já leu Prodigal Genius, The Life of Nikola Tesla? Ele disse que não havia nada que não estivesse dentro da imaginação. Ele concebeu a corrente alternada e, quando Edison lhe disse que isso não poderia ser feito, ele disse: mas eu vejo, e estou parando e iniciando. E quando eles trouxeram seu modelo para a fábrica, eles não mudaram um parafuso dele. Um amigo meu, um violinista, cortou um modelo preciso de algo que ele tinha visto em sua mente. Era uma caixa desmontável, como agora é usada pelas lojas de departamento para guardar vestidos e coisas assim. Ele patenteou e vendeu sua patente por $10.000. Nenhuma pessoa neste país que não tenha usado esse tipo de caixa. Harry Webb teve uma visão. O fabricante ganhou milhões. Harry não trabalhou para isso. A razão foi suspensa e isso aconteceu. Aplique este princípio às pequenas coisas da vida e não deixe ninguém lhe dizer que é material demais, os mesmos vão te pedir o que for quando você descartar. Você está aqui nesta sala de aula para criar a partir de sua imaginação e fazê-lo pela fé. Imagine e crie os conceitos mais nobres para você ou para os outros e viva neles, e de uma forma que você não conhece, você influenciará a vida de todos no mundo. E todos que serão necessários para realizar seu sonho irão ser atraídos para ele e trazido a você. Mesmo aqueles que procuram jogar as cartas contra você e acham que estão fazendo isso com muita astúcia descobrirão que exatamente o que fizeram, em vez disso, jogarão as cartas contra eles mesmos. Você está influenciando todos neste mundo quando está imaginando. Quem sabe qual ser, agora na solitária, não está perturbando todo o vasto mundo. Ele nunca será acusado, pois não está fora. Eles podem encontrar uma causa aproximada, mas não podem culpá-lo por ele estar em uma cela. No entanto, ele poderia causar uma onda de ódio das profundezas de seu próprio ser. É por isso que é tão importante imaginar sabiamente. Há apenas um ser despertando e esse é Deus, e fomos colocados nesta sala de aula apaixonados, embora muitas noites, como as crianças, choremos. Pais amorosos aqui mandam seus filhos relutantes para a escola, um Pai Celestial amoroso enviou aqui na Terra. Você aplica e usa o maior talento do mundo, que é Ele mesmo. Isso é imaginação. Não posso começar a lhe contar a emoção que está reservada para você quando começar a viver pela imaginação. E então você pode passar por todos esses estados que foram preparados para o retorno de seus banidos. Não é um estado, mas foi consertado antes que ele colocasse seu filho nas profundezas para subir. Assim como ele é a vida do homem, é realmente Deus quem está ressuscitando. Assim nos livramos de estados e ao mesmo tempo livramos outros do mesmo estado. Não importa o que um homem tenha feito, ele está apenas em um estado e pode ser retirado. Quando começarmos a despertar, começaremos a confortar e curar. Para quem Deus aflige, Ele o fez para um fim saudável, e foi para que ele pudesse despertar. Este é meu filho que estava morto e agora vive. A besta mais monstruosa que já andou na terra não pode ser perdida, pois Deus também está presente nela. Se alguém pudesse se perder, então Deus poderia se perder, pois ele se tornou seu filho para que pudesse despertar esse filho como Deus. Então faça o seu sonho e viva nele e ele se tornará realidade. Dizem-nos que quando o semeador semeou, a semente caiu em 4 tipos de solo. O primeiro não está preparado, é a estrada, e nenhuma semente criou raízes. Estes são aqueles que não vão ouvir. Então você encontrará alguém que aceitará este ensinamento, mas ele cai em solo pedregoso. Eles obtêm algo novo, mas não há raiz.
A primeira coisa que eles dizem é, teria acontecido de qualquer maneira. A terceira caiu entre os espinhos e cardos. Cresce mais fundo do que o da rocha, mas eles realmente acreditam que é somente com dinheiro que podem conseguir coisas e assim o ensino foi sufocado pelos espinhos de sua incredulidade. Depois, ao solo bem preparado, e enraiza profundamente produz 50 e 100, sendo preparado para sua educação e que está todo entrelaçado nos caminhos labirínticos de sua própria mente. E então você aprende a andar no sentimento de seu desejo realizado, e pode criar estados a partir deste alfabeto celestial de Deus, e então descobrimos como toda a história da Bíblia é uma história verdadeira vista pelos olhos daqueles que a escreveram. É a história da alma do homem e algum dia você saberá que está acontecendo em você, e então ela se move rapidamente e você entenderá a visão que não entendia antes. Então você pode dizer: todo o livro falava de mim. Então, falando daquele que Deus está procurando, aquele que estava perdido, quem o encontrou? Deus o encontrou. Você o encontra se desdobrando dentro de você. E então você vê que não pode mais usar a garrafa velha ou a moldura velha, pois a visão é diferente e você não pode colocar pano novo em roupas velhas, ou vinho novo em odres velhos, e seus amigos lhe dizem que se você faça isso você não terá ouvintes. Mas você deve continuar cegamente, porque você recebeu o vinho novo. Você não vê ninguém que seja importante e não considera o sábio ou o tolo como estando em estados supremos, mas você os vê passando por esses estados nos quais todos podemos cair quando somos educados, quando saímos do estado de morte para a liberdade divina dos filhos de Deus. Portanto, se você tiver uma visão, não deixe a razão interferir como meu amigo que perdeu $50.000, porque ele permitiu que a razão interferisse e não seguiu a resposta que lhe foi dada. A razão separa o homem natural dos sentidos do homem da imaginação. Blake diz: aqueles que reprimem o desejo o fazem porque o seu é fraco o suficiente para ser reprimido, e o retentor ou razão usurpa seu lugar e governa o relutante. E sendo contido, gradualmente se torna passivo, até que seja apenas a sombra do desejo. Se você deseja a recuperação de um amigo, não o restrinja, pois então a razão o restringirá. Que ninguém lhe diga que está sofrendo por causa do passado. Você é chamado apenas para perdoá-lo. Você não é o juiz. Que ninguém lhe diga que seu pai castiga. Ele parece fazer isso com um propósito. Eu mato, eu curo, eu feri, eu torno vivo, etc. Escolha a vida, mas deve haver o contrário para despertá-lo. Mas podemos escolher da árvore da vida, que é verdade e erro. Portanto, livra qualquer um do estado em que caiu. Agora você vê o que o profeta quis dizer, o que já é, etc. Pois a sala de aula está preparada para o despertar do Filho de Deus. Agora vamos entrar no silêncio.